Boas pessoal, como é que estejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e desta vez trago-vos aqui pela primeira vez um react aqui ao canal. É verdade, malta, um react. E nós vamos reagir aqui a um vídeo do canal da minha irmã. É verdade, malta, para quem não sabia, a minha irmã tem um canal do YouTube. E é a primeira vez que faço um vídeo neste estilo, mas eu quando vi o título deste vídeo eu achei que eu deveria reagir em vídeo com vocês. O título é A Minha História de Vida e o Seu Lado Menos Feliz. Confesso que o título me chamou um bocadinho a atenção. Eu não faço a mínima ideia do que é que vai sair daqui. Deixa-me só ajeitar aqui um pouco a minha cama que está muito pequenina. Enfim, eu não, como eu estava a dizer, não faço a mínima ideia do que é que vai sair daqui. Estou um bocado ansioso. Mas eu pensei que era fixe eu reagir aqui com vocês e talvez acrescentar alguns pontos ao vídeo da minha irmã ou... Enfim, não sei porque este vídeo chamou-me a atenção e eu achei que devia trazer a minha reação em vídeo até para a minha irmã ver a minha reação depois. Por isso, vamos lá. Era pobre mesmo, temos de ter noção. Em que a minha mãe é uma dos 9 irmãos. É a filha mais velha dos meus avós, que decidiu ter 3 filhos, que entretanto veio o Frozinho, ou seja, são 4, não é? O Fro, no caso, oi, sou eu. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. Eu era para ter feito já um react parecido a este antes, ao meu vídeo especial que fiz com a minha irmã. Na altura não fiz, porque eu não estava a gravar na altura para o YouTube, eu não estava a produzir conteúdo na altura, então não fiz o react. E quando o quis fazer já era um pouquinho tarde demais para poder aproveitar o conteúdo. Era mais pequenina até que veio o Fro. E se eu não estou em erro, com 5 anos eu fui retirada da minha mãe. Fui para uma instituição de freiras, eu já falei aqui. Olha então, e tudo isto foi como? A lembrança que eu tenho é que estávamos em casa de uma vizinha. A minha mãe estava lá a trabalhar, eu estava lá com ela, claro. E entretanto tocaram a campainha e era a GNR. E disseram à minha mãe para que ela tinha que os acompanhar. E atenção que isto são as memórias que eu tenho. Acredito que sejam todas verdadeiras, porque nem eu não me iria lembrar só porque sim. Esta parte, apesar de, como é óbvio, a minha irmã não se lembra só porque sim, mas a nossa cabeça em criança inventa memórias muitas das vezes para, digamos, justificar algumas coisas que nos acontecem. Mas também acredito que sim, essas memórias sejam verdadeiras, porque, né, tendo em conta o que foi, marca a vida de uma pessoa de uma forma muito pesada, né? Vocês serem afastados da vossa mãe. Eu felizmente não passei por isso. Nem era nascida, né? Porque a minha irmã tinha 5 anos e nós temos 15 anos de diferença, portanto. E nesse momento lembro-me de entrarmos na parte traseira do Jeep da GNR, que tinha assim uns bancos de lado. Até que chegámos a um sítio. Uma casa gigante. Para mim era uma casa. Aquilo era gigante. Lembro-me que eles pararam ao pé de uma árvore grande, nós descemos e depois... Oi? Aquela porta gigante. Calma. Ao pé de uma árvore Está aqui a imagem. grande, nós descemos e depois aquela porta gigante se pôs ali. Eu era gigante, né? Eu era pequenininha, para mim aquilo tudo era gigante. Apesar de que hoje em dia, se eu for lá, já não acho assim tão grande. E tivemos de entrar. Entramos. O resto eu não me lembro. A única lembrança que eu tenho é da minha mãe me dizer assim:
Tadinha. Ah, eu não sei se foi boa ideia ter feito logo um vídeo reagir a este vídeo específico. Ui. Enfim. Filha, a mamãe já volta. A mãe já volta. Só vou buscar as suas roupas e já volto. Portanto, eu fiz sem nada. Mas ela não voltou. Ela não voltou nesse dia. Depois eu não sei quando é que ela voltou. Tenho noção que eu tinha qualquer coisa comigo. Eu deveria ter um objeto qualquer. Eu não sei o que era. Eu adorava saber. Não sei se era um urso, se era um boneco, se era um anel, eu não sei. Eu sei que eu tinha qualquer coisa comigo que eu nunca deixei. Enquanto eu não deixei esse objeto, eu nunca falei para ninguém, eu nunca me interagi com ninguém. Aquilo... Deixa-me só fazer aqui uma pausa. Eu espero que vocês estejam a conseguir ouvir o vídeo como deve ser. Como eu disse, é a primeira vez que eu faço um vídeo neste estilo. Mas só para ter certeza, deixa-me só aumentar aqui um bocadinho mais o som do vídeo, que é para ter certeza que vocês estão a ouvir bem tudo. Que, como eu já disse, é a primeira vez que faço um vídeo neste estilo. E desculpem se eu estiver muito tempo calado, mas acho que é um vídeo que vocês devem ouvir com atenção. Daí eu não estar a fazer tantas pausas. Ser o objeto que me definia, não sei. Não sei. Por aquilo que a minha mãe diz, a minha mãe ia lá todos os dias. Todos os dias a minha mãe ia lá para me ver. Eu não tenho lembrança nenhuma se ela ia me ver, se não. Até que chegou a um ponto que tiveram que a proibir de me ir visitar, porque senão eu não me iria adaptar. Pois. A minha adaptação já estava a ser muito difícil. Eu era pequenina, tinha 5 anos. Ou seja, eu entrei em abril com 5 aninhos, eu fiz depois os 6 em outubro. Portanto, eu era mesmo pequenina, né? Eu não conhecia ali ninguém. Eu tinha uma menina, uma amiga, ela tinha necessidades especiais. Essa sempre foi a minha melhor amiga. Eu tinha outras, mas aquela foi sempre, que esteve sempre ali comigo. Ela chamava-me Tita. Sim, Tita. E os meus irmãos, quando eu era pequenina, por acaso também me chamavam Tita. E essa menina estava sempre comigo. Eu acredito que foi ela que me ajudou a liberar mais. Depois eu tinha outras minhas amigas, que era a Selma, a Maísa, a Marina. Entretanto, acabou por vir a Liliana, a Elsa, que infelizmente já não está entre nós. E pronto. Entretanto, a partir do momento que eu perdi aquele tal objeto, aí eu tenho noção que foi aí que eu comecei a deixar-me ir, entre aspas. E tudo isto para dizer o quê? Lá não nos faltava nada. E quando digo nada, é mesmo nada. Porque hoje em dia e sempre foi. É muito subjetivo nós dizermos o que é dar amor. O que é receber amor. As freiras, à maneira delas, elas deram-nos muito amor. Não nos faltava nada, malta. Nada. Precisávamos de umas cuecas, precisávamos de uma mochila, precisávamos de uma régua. Eu não sei, não passei por essa experiência, mas imagino que, querendo ou não, a forma das freiras de mostrarem amor tenha sido um pouco fria, né? Nós olhamos para esse tipo de instituições e acabamos sempre por ver de uma forma mais fria. Mas eu sei, e acredito que a minha irmã vai falar aqui, que houve uma freira em específico que tomou muito conta da minha irmã e pela qual ela até hoje tem um carinho muito grande. Precisávamos, o que quer que fosse, não nos faltava nada. Agora é assim, se nos disserem assim, as regras que nos foram impostas foram fáceis de aceitar? Não, nem sempre era fácil. Hoje em dia, eu vejo as coisas de outra maneira. Se calhar muitas das regras sempre eram
Opa, deixa-me só parar o vídeo que é para ter certeza que não, que não estou a falar mais alto do que o vídeo. Acredito que hoje em dia muitas dessas meninas vejam essas regras que vos impunham como coisa positiva, porque acabaram por formar muito das pessoas que elas são hoje. Porque nós não os vimos com tão bons olhos. Mas o resultado final ficou lá. Exato, Ani. Nós conseguimos aprender o que era certo. Como é que teríamos que fazer as coisas. Há pouco tempo saiu uma entrevista, uma reportagem, da RTP1, uns meses depois na SIC. Sim, para quem viu essa reportagem. Esta reportagem foi muito falada, foi um assunto muito comentado. Saiu em tudo o que era rede social, tudo. Foi realmente um assunto muito falado. A reportagem é dessa instituição que eu estou a falar. Quando eu entrei para o colégio, nós éramos 100 e não sei quantas meninas. Éramos muitas mesmo. Aquilo era dividido por grupos. Eu não me lembro do nome de todas. A minha era as Terezinhas. Ao lado do meu grupo era as bebés. Depois havia as maiores. A outra não me lembro. Havia um outro grupo, eu não me lembro do nome. Não me lembro mesmo. E havia uma outra casa, entre aspas, que era dentro do colégio, mas era mais lá nos fundos, que hoje em dia se tornou o museu, Casa Museu Dr. Elísio de Moura. Porque aquilo virou museu. Eu penso que aí seria a casa dele, que entretanto foi adaptada às meninas e que agora está adaptada a um museu. Portanto, nós éramos muitas meninas. Vou voltar ao assunto da reportagem, que eu já estava aqui a perder malta. Nessa reportagem foi muito denegrida a imagem da nossa instituição. O que eu tenho pena, e atenção, que eu, mais do que ninguém, eu respeito e eu sinto a dor das vítimas da violência sexual. Este tópico aqui, e este é um conselho para ti, mana, é um tópico que é pesado para trazer para o YouTube. Eu não me posso dizer a palavra que tu disseste, porque senão é o meu canal que vai sofrer consequências, mas é um tópico um pouco sensível e o YouTube pode castigar o canal por causa desta palavra e destes assuntos serem abordados aqui na plataforma. Atenção, malta. Que as minhas palavras não sejam mal interpretadas. Houve sim testemunhos que eu acredito que foram verídicos. A dor que saía daquelas palavras. E sim, foram retratados, contados muitos abusos nessa reportagem. Foi realmente muito pesado. Eu vi algumas partes da reportagem no TikTok, no Instagram, enfim, saiu em muitas, como eu disse, redes sociais. Foi um assunto muito falado, principalmente aqui em Portugal, né? E sim. Palavras não poderia ser falso. Eu senti a dor delas. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. O que me magoa é ver que toda aquela situação foi toda posta dentro de um pacote. Como explicar? Eu não sei como é que a minha irmã vai explicar, mas eu acho que o que ela queria dizer é: estão a pôr todos no mesmo saco, sabem? Ou seja, aquelas pessoas passaram por aquela situação, mas isso não quer dizer que toda a gente que tenha passado por aquele colégio tenha passado pelas mesmas situações, que são realmente situações bastante complicadas. Como se os erros daquelas pessoas, que eu acredito que houveram erros, valesse para toda uma instituição. Estão a ver? Isto é a maior prova que eu estou a fazer um react o mais sincero possível, porque eu realmente não vi o vídeo. É a primeira vez que estou a ver. Daí eu fazer as pausas antes da minha irmã falar,
que é para dar a minha visão do que ela possa vir a dizer, mas eu realmente não sei nada deste vídeo, é a primeira vez que o estou a ver. Vale isso para todas aquelas freiras. E não. Só ouviram o lado mau, não ouviram o lado bom. Isso doeu-me. A primeira vez que eu ouvi a reportagem foi na RTP. Eu chorei baba e ranho. Não foi isso que me foi ensinado a mim. Não foi essa a mensagem que passou para mim. Que passou para as minhas meninas. Para as do meu tempo. E atenção que eu entrei na instituição há 31 anos atrás. 31, sim. Acho que denegriram a imagem, foi um... E atenção, que a justiça tem que ser reposta, apesar de que as pessoas já não estão cá para se defender, né? As pessoas em questão que estão a ser acusadas não estão cá para se defender. Acredito que sim, que a justiça deve ser feita, mas lá está, a justiça deve ser feita. Da mesma maneira que ouviram o lado mau, também deveriam ouvir o lado bom da história. Nós não temos nada a dizer. Atenção, eu, Cíntia, e não é por ser eu, não é por estar aqui atrás de um ecrã, não é por estar num canal de YouTube, qualquer pessoa pode ouvir, que eu vou dizer: eu nunca dei trabalho. É verdade, eu nunca dei trabalho. Eu nunca levei uma palmada da minha mãe. A minha irmã não é querendo também defender e estar aqui a dizer só porque é a minha irmã. A minha irmã é a pessoa mais correta que eu conheço, é a pessoa mais tranquila que eu conheço. Ela é tipo super tranquila, faz tudo certinho, gosta das coisas bem ordenadas. Por exemplo, uma das coisas que eu sei que ela aprendeu muito na instituição foi a parte da limpeza. E ela até hoje é muito, 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 muito ligada às limpezas. Sempre foi muito estudiosa, sempre foi uma das melhores alunas e sempre gostou muito de estudar e de aprender. E isso eu sei. Nem dos meus pais. Nem do meu pai. Dos meus pais. Quer dizer, eu com o meu pai praticamente também não convivia muito. Mas nunca levei uma palmada. Agora, se as regras que nós tínhamos lá, na altura elas entendiam? Não, malta. Não entendia. Mas eu acredito que todas elas fizeram o melhor. Eram santas? Não, malta. Não eram. Mas se fossem santas não estavam aqui na Terra. Ou melhor, estariam, mas já teriam sido beatificadas ou... Não há ninguém perfeito. Perfeito só Deus. E mesmo assim não agradou a todos. Claro. Elas não foram talhadas... Como dizer isto? Se calhar elas não foram talhadas para ser mãe, mas foram talhadas para espalhar o bem. E elas fizeram-nos da melhor maneira que se... Exato, porque nós temos que ter em atenção que nem toda a gente, neste caso nem todas as mulheres, são preparadas para dar o carinho, a atenção e tudo mais que uma mãe é suposto dar, não é? Nem toda a mulher tem esse vínculo com as crianças para poder ser assim. Agora, eu também acredito que elas tenham feito o melhor dentro das possibilidades delas, mas enfim, Fizeram-no da melhor maneira que sabiam, certamente. claro. Vou contar-vos como eram as nossas regras. Todos os dias de manhã, às 6h30 da manhã, as luzes acendiam-se. Elas batiam palmas. Elas não, ela. Havia uma freira por cada grupo. A freira tomou conta de mim no início. Ela era rígida, ela era dura, mas era boa pessoa. Entretanto, veio uma outra que, para quem me segue nas minhas redes sociais, já percebeu que eu, todos os anos eu meto uma mensagem para ela. Ela faz anos exatamente no dia do meu pai. Viram aquela freira que eu disse que a minha irmã tinha um enorme carinho, estão a ver? Minha irmã Francisca. Ela para mim foi minha mãe ali dentro. Estão Isso a não há ver? dúvida nenhuma. Ela estava sempre a dar-nos carinho, sempre ali agarradinhas e não sei o quê. Não. Não era.
Até dei pausa Havia sem tantas querer. maneiras dela mostrar o amor dela por nós. Ela era aquele tipo de freiras muito à frente, malta. Do género que se havia uma festa de Natal, que nós todos os anos fazemos uma festa de Natal na faculdade de... Para vocês terem uma noção do carinho que a minha irmã tem, a minha irmã sempre disse que queria ir visitá-la ao país de origem dessa senhora, que eu agora não estou a lembrar qual é, infelizmente. Mas que eu sei que a minha irmã quer muito ir visitá-la e que é se calhar a viagem de sonho dela. Isso é. Letras em Coimbra, da Universidade de Letras, sim. Ela era a primeira a fazer uma personagem qualquer que nada tinha que ver com o ser freira. As freiras do nosso colégio quase todas usavam, não era o hábito de freira, mas usavam uma saia, aquele sapatinho e tal, e uma camisinha e pronto. A minha freira, se fosse preciso, usava uma calça. A minha freira, num espetáculo de Natal, fez um espetáculo de... fez um show da Tina Turner. Você tem noção disto? Para ser honesto, eu não imagino uma freira a cantar Tina Turner, mas tudo certo. Era muito, muito, muito à frente. Ou seja, o que eu ia para dizer? Elas batiam as palmas. Tínhamos que nos levantar. 6:30 da manhã. Tínhamos que fazer levantar, lavar os dentes, fazer a cama corretamente. Esta cena de fazer a cama, ia dizer a minha cama, esta cena de fazer a cama a minha irmã tem até hoje. Tipo, se a cama tiver um bocadinho mal feita, ela entra logo em stress porque a cama está um bocadinho mal feita. Tipo, foi uma coisa que está com ela até hoje. Essa questão das camas está com ela até hoje. Para vocês terem uma noção o quanto esta passagem por esse colégio marcou e marca até hoje. E vestir-nos para descermos, porque às 7 da manhã o sino tocava. Não sei se era 7 ou 7:30, malta, mas acho que é 7, tenho quase certeza. Às 7 tocava para nós irmos tomar o pequeno almoço. Isto durante a semana era raro acontecer, mas se por acaso ao fim de semana fizéssemos a cama, que a cama estivesse mal feita, ela imediatamente desmanchava a cama. Não a minha Chica, mas a freira que tomou conta de nós antes dela, ela desmanchava a cama. Esta história a minha irmã contou-me várias e várias e várias vezes. E daí essa cena que a minha irmã tem, e tu sabes que isso é verdade, mano, até hoje a minha irmã tem um grande stress com camas mal feitas, apesar de estar a melhorar nesta parte das limpezas e tudo mais, estar um bocadinho mais relaxada, mas ainda não está completamente desligada dessa parte. E eu, para ser honesto, acho que isso é uma das partes mais positivas que a minha irmã tem, é essa parte da limpeza e da organização e da... Apesar de ser um bocadinho chata às vezes. Desculpa, mano, mas sabes que é verdade. Mas é definitivamente uma das características que eu acho mais engraçado na minha irmã, é essa. Nós voltávamos a fazer a cama. Se a cama Desculpem estar a parar bué vezes. Porque eu sou o completo oposto. Eu sou uma pessoa, tipo, bastante desleixada. Eu deixo as coisas um bocadinho para a última da hora. E a minha irmã não. A minha irmã é tipo, tem que ser feito agora, vou limpar isto tudo agora, vai ser tudo organizado agora. E é capaz de ser uma das características que nós temos que são completamente opostas um ao outro. Tipo, completamente. tivesse uma ondinha que seja, ou seja, o cobertor ou o edredom ou quer que fosse, edredom não, a colcha, que nós nem edredons tínhamos, malta, tivesse assim um altozinho, ela desmanchava. Agora dizem-me assim, poxa, é chato. Eu fiz isso no outro dia com o meu filho Levi. Eu disse, filho, é chato, não é? Eu sei. Se calhar o método usado não era o melhor para lhe explicar. Pois. Mas assim ele percebeu como é que se faz uma cama. Assim nós percebemos como é que se faz uma cama. Entretanto, íamos tomar um pequeno almoço. Porquê? Porque às 8 horas toda a gente tinha que sair para as escolas. Quem tivesse que ir apanhar o autocarro um bocadinho mais cedo, tinha que sair um bocadinho mais cedo. Eu não tinha autocarro, eu tinha que ir a pé. Portanto, ninguém podia chegar atrasado. Desce por onde desce. Dia de escola, dia de semana, tudo muito bem. Entrávamos. Tínhamos todos que entrar pela porta principal. Se eu conseguir uma foto, eu vou meter aqui. Porta principal.
Até às 6h30 tínhamos que entrar. Não deu para ver muito bem, se calhar, nem aqui. Que a foto estava em muito movimento. Olhem aqui a foto. Aqui vocês vão conseguir ver melhor. Tiro uma foto, eu vou meter aqui, porta principal. Até às 6h30 tínhamos que entrar todos por aí. Porque às 7h30 da noite, ou 7 da noite, malta, os horas não tenho bem certeza, tínhamos todos que jantar e voltava a tocar a sineta. Atenção, quem passasse das 6h30 teria que entrar pela outra porta, a tal porta assombrada por onde eu entrei com 4 anos de idade, 5 anos de idade. E aí já éramos castigadas. Pois. Mas é normal. Não éramos castigadas com porrada nem nada disso. Não. Éramos castigadas do género. Sabes, tens responsabilidades, que àquela hora tens que estar aqui. Vocês são muitas, nós temos que gerir-vos a vocês todas. Portanto, àquela hora tens que estar aqui. E foi assim que aprendemos. Algumas, outras nem por isso, claro. Os fins de semana era diferente. Os fins de semana já nos levantávamos às 8 para comermos às 8h30. Isto é o sábado. Fim dos pequenos almoços feitos. E o que era o nosso pequeno almoço? Eram aqueles pães assim grandes, que tinham 3 ou 4 maminhas, como nós dizemos, com manteiga, que na altura nós dizíamos manteiga de vaca, que aquilo é que é a verdadeira manteiga, que eu hoje em dia não suporto. E era leite com café, com natas, que eu também não suporto. Duro, malta. Leite com café. Para criancinhas bastante pequeninas, não? Enfim. Mas tínhamos comida. Nunca nos faltou nada. Atenção. Sempre, todas as refeições, antes de comer, nós tínhamos que fazer uma oração. Óbvio, né? É um colégio de freiras, obviamente que tinham que rezar antes das refeições e provavelmente antes de dormir e ao acordar e tudo mais, porque, né? Colégio de freiras. É meio óbvio, né? Ainda hoje eu a sei. Era: abençoa, Senhor, o alimento que vamos tomar, para que repares as nossas forças para melhor te servir e amar. Estão a ver como o nosso... Gente, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre religião, porque eu não sou religioso. Tipo, zero religioso. E esta parte das rezas e tudo mais, a mim, tipo, é meio... Eu não quero dizer irrelevante, porque obviamente é a religião de cada um e temos que respeitar a religião de cada um. E está mais do que certo. Mas confesso que a mim faz-me uma certa confusão. O cérebro tem a capacidade de esquecer coisas e outras memorizar. Era parte da minha infância. O cérebro não só guarda e esquece memórias. Ele mascara memórias, inventa memórias muitas das vezes. O nosso cérebro é uma máquina que nos leva para muitos sítios. Eu não me lembro. E porquê? Porque o episódio traumático que antecedeu a minha entrada para a instituição fez questão de apagar. O meu cérebro fez questão de apagar. Ou seja, e com isso levou... Apagar não. Porque se tu tens a cena de dizer que apagaste, quer dizer que a memória está aí. Pode estar um pouco nebulosa, mas ela continua aí. Porque senão, quando o cérebro apaga, literalmente apaga. Tipo, não há como dizer, esta memória foi traumática. Então o meu cérebro apagou. Então é sinal que a memória, de uma forma ou de outra, continua aí. Outras memórias também. Mas isto eu guardei. Entretanto, como eu estava a dizer, ao sábado, assim que acabássemos os pequenos almoços, tínhamos que subir todas para os dormitórios, porque aquilo eram dormitórios com muitas meninas. O dormitório era maior que a minha casa. Era mesmo. Claro, para ter tanta criança tinha que ser grande, né? E nós dizíamos que eram as obrigações gerais. E depois disso era dividido. Ou era a freira que dividia, aquelas meninas vão para ali, aquelas para ali, aquelas para ali. Ou então eram as meninas mais velhas que decidiam. E depois era 2 ou 3 ficavam a limpar os dormitórios, cada uma fazia as suas camas, atenção. Mas era do género, varrer, limpar o pó e passar a esfregona no chão. Outras iam limpar as casas de banho.
Porque numa casa de banho gigante haviam várias toalhetes, haviam várias... Sanitas, é basicamente como se fosse uma, uma casa bem de uma escola. Por norma são tipo é um espaço com várias portinhas, com várias sanitas e tudo mais para a pessoa ir à casa de banho. Sanitas. Todas fechadinhas e tudo. Tínhamos muita privacidade. Haviam muitos lavatórios, assim, tipo em filinha indiana. E assim que essas obrigações eram feitas... ainda tínhamos uma sala onde que nós usávamos para estudos, que cada grupo tinha a sua. Usávamos para os estudos, que depois era para aí que nós íamos ver os piolhos. Pois, malta, ver os piolinhos. E ver trabalhos de casa, que houvessem para fazer e tudo mais. Entretanto, por volta das 11h30, para quem andava no coro, que era o meu caso, no coro da igreja, teria que ir fazer um... Esta parte eu não sabia. Esta parte do coro eu não sabia. Ai, eu sei que a minha irmã adora música e adora cantar. Nós estamos sempre a cantar e tudo mais. Mas não sabia que tinhas entrado no coro. Teria que ir para o ensaio. Nós Ou se alguma vez me disseste, eu apaguei. Eu não me lembrava disso. tínhamos uma capela dentro da igreja, dentro do colégio. Uma capela gigante. E íamos lá ensaiar até chegar a hora do almoço. Chegando, almoçávamos e depois, por volta das 3 horas mais ou menos, teríamos que ir para a catequese. Íamos à catequese, saindo da catequese vinhamos para casa para vir lanchar. Outra coisa que para mim também não dava. Catequese. Não dava. Enfim, como eu já disse, religião para mim. E por volta das 6h30 já teríamos as meninas do coro. Já teríamos que nos prepararmos para irmos à missa. A tal missa onde nós íamos cantar. Assim que a missa acabasse, vinhamos para casa, para o colégio. Iam comer e iam dormir, provavelmente, né? E jantávamos. No fim do jantar, lentinhos dentes lavadinhos e tudo isso. Nós tínhamos uma sala de televisão enorme. Vá lá. Ao menos tinha televisão. Não estava tão mal. 2 vezes a minha sala. E que tinha cadeirinhas e tinha uma televisão. Onde nós podíamos usufruir da televisão. Só podíamos usufruir da televisão aos sábados à noite e domingo durante a tarde. Tirando isso, não. Havia regras. E eu hoje em dia entendo, porque se eu com 3 filhos, se eu não tiver regras, está tudo tramado. Imaginem elas com 100 e não sei quantas filhas. Filhas, entre aspas. Sim, porque a minha instituição era só de meninas. Não havia homens. O único homem que havia naquela instituição, que eu não sei se ainda lá está ou não, era o senhor que fazia tudo. Era o senhor João. Ele fazia tudo. Havia um cano para reparar. Ele faz tudo, né? Muitas instituições e até escolas e tudo mais têm sempre aquela pessoa que faz um bocadinho de tudo. Acho que é normal é normal isso. Eu vi o meu microfone agora a dar um estouro. Desculpem se o microfone estourou. É como eu vos digo, malta. Estou a ajeitar-me a este novo formato de vídeo, por isso. Ele vinha. Havia uma parede a desfazer-se. Ele vinha reparar. Tudo era ele que fazia. Ele faz E pronto. tudo. Televisão, víamos o filmezinho e depois elas iam lá chamar. Meninas, nós vimos quem era a freira. As meninas daquele grupo, assim que ela chamava, tudo para cá. E assim sucessivamente. Domingo de manhã, novamente às 8 da manhã. Às vezes havia cereais ao pequeno almoço ou não. Quase todos os domingos havia. E o que é que acontecia depois? Depois íamos nos preparar, porquê? Porque tínhamos missa. A missa do domingo. A missa dos domingos. Que era top, imagino. Tadinhas das meninas deviam ter uma vontade de estar na missa. Porque estamos aqui a falar de criancinhas, malta, ok? E por muito esforço que estejas para ir à missa, quando és uma criancinha pequenina, né? Até para mim, com 21 anos, que é a idade que eu tenho agora, a última vez que fui à missa, eu não acredito dizer isto, mas a última vez que fui à missa, eu estava com
tanta vontade de estar ali que eu literalmente adormeci. E tive que ser acordado porque estava a ser tão interessante que eu adormeci. Não, pera, não. A penúltima vez que eu fui que eu fui à igreja, a penúltima. A última não, a última eu estava bem acordado. A penúltima é que não. Que foi para uma... então me esqueci do nome da... Enfim, mas era para uma cena do crisma nada, da catequese, desculpem, da catequese da minha prima, e eu fui, eu não me lembro como é que se chama aquilo, mas eu adormeci. Portanto, é. Entretanto íamos à missa, voltávamos, almoçávamos. Entretanto, quando começámos a crescer, as freiras começávamos a deixar irmos em grupos. Em vez de irmos sempre àquela igreja, elas deixavam-nos ir a outra igreja. Às vezes havia meninas que não iam para a igreja e iam laurear a vida, mas pronto. Estão a ver? Tipo, olha, vocês vão, mas vão a outra igreja. Claro que sim. 2 minutos depois, malta, bora, mas é sair. Bora dar uma volta. Eu definitivamente seria um desses. E eu não me orgulho, mas provavelmente eu seria um desses, definitivamente. Não era o meu caso, malta. Eu disse eu portava-me bem. Claro que não era o caso da minha irmã. Obviamente que não. Tipo, a minha irmã é super certinha até hoje. Tipo, ela é super certinha. Eu já fujo um bocado à regra. Como dá para perceber, né? Eu portava-me bem, mas eu também fiz. Oi? Não, o que é que dizes? Calma lá, que vamos ter aqui revelações. Eu e a Marina, não sei por que carga d'água, ficámos de castigo. Sei. Oi? Nós tínhamos vontade de fazer pipi. Ah, E fizemos dentro. a sério que foi essa a asneira que tu fizeste? A sério? Por favor, Amanda, diz-me que vais ter alguma coisa de mais, sei lá, interessante. Não me digas que a primeira vez, ou a única vez que ficaste de castigo foi por causa de querer fazer xixi. Porque estávamos com preguiça de não sei onde, então ficámos de castigo. E o nosso castigo era arrumar a tal sala onde nós estudávamos à noite, antes de irmos para a cama. Nós arrumámos a sala e depois nós teríamos que ir meter o saco do lixo lá embaixo no terraço que nós tínhamos. Esse terraço tinha um poço. O poço era coberto, atenção, malta. E era lá que estavam os caixotes de lixo. Mas aquilo era assustador. Era super escuro. Principalmente para uma criança, né? Na altura não havia luz, agora já. Agora tem outras condições que na altura nós não tínhamos. Óbvio. Nós, com medo de irmos lá meter, o que é que nós fizemos? Metemos na vizinha do lado. Metemos na sala ao lado. Fomos descobertas. Essas foram as únicas duas Afinal temos uma cena mais interessante. macaquices que eu fiz. Duas, malta. Em 9 anos e meio do colégio. Oi. E pronto. E é isso. E assim passava os nossos fins de semana. À tarde tínhamos direito outra vez a ver Deixa-me ver quanto tempo é que um bocadinho falta. a televisão. Ainda falta um Mas bocado. lá está. O que uma quisesse, todas teriam que ver. Né? Era só uma televisão, era para todas. Eu imagino as discussões. Tipo, eu quero ver este filme, não, mas eu quero ver este e eu este. E... tipo, porque estão a ver 100 e tal miúdas, cada uma a querer ver a sua cena, né? Mas eu imagino que a minha irmã era daquele tipo de menina que ficava tipo super caladinha, super no canto dela, estão a ver? Sem querer discutir com ninguém. Eu comecei a crescer, na idade, porque no tamanho continuei pequenina. E por volta dos 14 anos eu manifestei a minha vontade de sair. Eu nunca tinha estado com a minha mãe, até porque quando eu vinha, eu ao início, quando entrei para o colégio, eu não tinha direito de vir passar os fins de semana com a minha mãe. Era proibido. Mas atenção que não foi por causa da minha mãe que eu fui para o colégio. Não vou entrar aqui em pormenores, mas não foi por causa da minha mãe. E eu ia para a casa da minha madrinha. Não, eu não ia para a casa de ninguém. Quando eu comecei Então, mano. a sair pelas primeiras vezes, eu ia passar as férias à casa da minha madrinha, assim é que é.
Tanto que eu tenho vagas memórias dos natais em casa da minha madrinha. E as primeiras vezes foi assim. Eu ia para a casa da minha madrinha, umas férias, depois as outras ia, depois ia um bocadinho à casa da minha mãe, depois... Estou a perceber. Até que chegou aos 14 anos eu comecei a manifestar a vontade de ir para o pé da minha mãe, porque as regras eu já não achava tanta piada, né? E claro, estava a entrar na adolescência, não, já era adolescente. Estava a entrar na. Já estava na aborrecência! Mas. Como é óbvio, né? Ninguém está confortável estando numa instituição. Obviamente prefere estar com a família. Achava que a vida era fácil, então vamos lá ser um bocadinho rebeldes. As minhas notas começaram a baixar muito porque eu já não queria mesmo lá ficar. E fomos fazer o pedido para poder sair. Isto teve que ser tudo para o tribunal. Obviamente, né? Tinha que ir tudo para o tribunal. E fui aceite. A minha mãe arranjou uma casa fora da casa onde ela estava. Aí está o porquê de eu não poder ir para o pé da minha mãe. Porque a casa onde a minha mãe estava habitava lá a pessoa que me tinha feito mal, portanto eu não poderia ir para lá. Então a minha mãe teve que arranjar uma outra casa e aí sim eles deram autorização para eu poder sair da instituição. Acontece que eu saí da instituição em abril e uns dias depois, umas semanas depois, qualquer coisa assim, a minha mãe descobriu que estava grávida do Fro. Eu hoje me lembro da reação. A minha mãe chorava e eu ria. Tanto que eu lembro-me quando o Fro nasceu, ele nasceu antes do tempo. Pois é, malta. Nasci antes do tempo e, para quem não sabe, infelizmente também vi com paralisia cerebral, que na altura não se sabia. Só se veio descobrir quando eu tinha 2 anos. E, enfim, nasceu este bebê que hoje em dia, felizmente, está com 21 anos. Eu fui lá e eu não conseguia sentir nada. Eu queria tanto gostar daquela pessoinha que estava ali e eu não conseguia sentir nada. Esta parte eu já sabia. Esta parte a minha irmã já me contou. Porque eu não sabia o que era ter irmãos, não é? Até porque... Irmãos, no caso, mais novos, né? Porque a minha irmã tinha mais 2 irmãos mais velhos que ela e ela nunca tinha tido a experiência de ser irmã mais velha e veio logo aqui esta bomba, né? que eu tive a relação com os meus irmãos era, como dizer, era raro ver os meus irmãos. Quando os meus pais se separaram, a decisão foi que os meninos ficaram com a minha mãe, o meu pai, e eu fiquei com a minha mãe. Até porque eu era bastante doente. Eu, quando nasci, eu estive às portas da morte e tanto que a minha mãe, eles tiveram que me batizar às pressas, chamaram um fotógrafo porque os médicos disseram que não ia sobreviver e não sei o quê, patati patatá. Então aconteceu que a decisão foi eu fiquei com a minha mãe e os meus irmãos ficaram com o meu pai. E eu nunca tinha tido namorados. Nunca. Eu sempre fui muito tímida. Não tinha namorados, não Para ser honesto, mano, até hoje és bastante tímida. conseguia dar beijinhos, tinha vergonha de tudo. Mas eu tinha um namorado antes do Chuchu. Tanto que assim que eu comecei a namorar com... Ou melhor, eu tinha-lhe dito que a esse tal namorado que eu não queria nada com ele, mas ele insistiu porque eu tinha uma grande paixão por um rapaz, mas não era correspondida. Ou seja, ou melhor, era correspondida, mas entretanto a diferença de idades, que era praticamente a mesma idade do Chuchu, os avós não apoiaram e disseram, vê lá, porque ela é menor de idade e não sei o quê, e ele acabou por desistir de mim. E esse rapaz que era completamente apaixonado por mim, mas ele era mesmo malta. Ele disse, eu vou-te ajudar a esquecê-lo e não sei o quê, nós começamos a namorar. Só que entretanto, eu já queria estar com o Chuchu e eu terminei com ele, apesar dele não aceitar, eu terminei com ele. Tanto que anos depois, ele ainda tinha a minha fotografia num carro dele, anos depois.
Esta parte da foto do carro eu não sabia. É isso que é engraçado de ver este tipo de vídeos, que eu acabo por descobrir coisas que eu não sabia. E como é que eu e o Chuchu começámos a namorar? Isto foi na escola que nós chamávamos a escola velha, porque eu só passei o setembro, outubro, setembro, outubro, novembro e um bocado de dezembro nessa tal escola velha, porque depois já tínhamos mudado para uma escola nova. Mas nessa escola velha nós tínhamos uma sala mesmo, que era a sala da rádio, em que os alunos mais velhos, sim, porque eram no 9º ano, os alunos mais velhos, é que tomavam conta da rádio. O Chu era um dos mais velhos, como é óbvio. Então ele tomava conta. E eu lembro-me que estava lá sentada no colo dele. Eu que não era nada dessas coisas. E uma amiga disse assim para nós: então, Mica, dá-lhe um beijo. E ele disse assim: eu não sei se ela quer. E eu respondi como? Eu dei-lhe o beijo. Foi aí que começou a nossa história. A primeira vez que a minha irmã me contou esta história, eu fartei-me de rir. Porque não imaginava o meu cunhado de uma forma tão frágil, tão quietinho, sabem? Sei lá, nunca tinha tido essa visão dele. E quando ela me contou isto, eu fartei-me de rir. Mesmo. Vocês não têm noção quando eu me ri da primeira vez que eu vi esta história. Ao início com muita timidez e tudo mais. Mas foi aí que começou a nossa história. Portanto, namorámos durante 6 anos. O Chuchu esse ano, ele saiu da escola, como é óbvio, já tinha 18. Porque ela ia dizer isto. Eu ia dizer porque ele tinha 18 anos. Entretanto começou a trabalhar e eu continuei os estudos, ainda por mais 4 anos. Foi quando me formei depois como técnica administrativa. E ao fim de 6 anos decidimos que queríamos casar. Eu tinha 20 anos, malta. E o Chu 23. Pois. Casámos em agosto, ainda com 20 e 23, que entretanto eu fiz os 21 e ele os 24. É exatamente. E eu, desde o início, sempre quis ter filhos. Sempre. Mas as coisas não aconteceram como nós queríamos. E o Chu também disse, não vamos já. E tinha razão. Acontece que ao fim de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, decidimos começar a tentar. Só que nem sempre funcionou como nós queríamos. Acabei por ter abortos espontâneos antes do Levi. Tanto que quando eu engravidei do Levi, eu tinha feito um teste, tinha dado negativo. E ele disse, não, tu estás estranha, não sei o quê, não faças esforços nenhuns. E ele tinha razão, eu já estava grávida. Eu tinha 49 quilos, malta. E tudo isto eu saltei uma etapa. Quando eu me juntei com o Chuchu, tinha sido um período muito difícil na minha vida. Eu tinha estado anorética. Eu estava com anorexia nervosa. E foi ele que me ajudou nessa fase a passar isso tudo. Foi na altura que eu descobri que tinha problemas de coração, ou melhor, que eu já os tinha desde que nasci, mas entretanto amenizaram os sintomas e nessa altura voltou tudo de novo. Foi o que me fez baixar os braços também, porque meti na minha cabeça que tenho um problema de coração, não posso fazer nada, patati. Esta parte do problema de coração foi muito. Era muito difícil de gerir, principalmente para a minha irmã e para nós também, porque ela desmaiava muitas vezes. Inclusive, nós descobrimos ou começamos a suspeitar da minha epilepsia porque nós estávamos em Coimbra, eu, a minha irmã e a minha mãe estávamos a passar para ir para a minha escola. Eu nunca mais me esqueço, meu Deus. Estávamos a ir para a minha escola e estávamos a conversar, não sei o quê. A minha irmã ficou um pouquinho para trás. Ou seja, eu e a minha mãe seguimos. A minha mãe estava a empurrar a minha cadeira de rodas. E a minha irmã fica para trás. E do nada nós ouvimos um estrondo. Tipo, pum! Quando a minha mãe e eu olhamos para trás, a minha irmã está desmaiada, né? E a minha mãe entra em pânico, começa a chorar, começa a gritar por ajuda, começa a entrar em stress. E eu entro em stress também e as minhas pernas começam a tremer imenso.
imenso mesmo, imenso mesmo. Tanto que juntaram-se mais algumas pessoas depois, inclusive uma senhora. Depois chamaram o INEM, chamaram ali o INEM e a senhora do INEM, além de socorrer a minha irmã, também me ajudou a acalmar a mim porque eu estava muito nervoso e tudo mais. Tipo, só para ter uma noção quanto estes problemas de coração e tudo mais foram complicados. Foi por causa desses problemas que nós também descobrimos que eu. Aliás, começamos a suspeitar que eu tinha algum problema a mais do que a paralisia. Então, é. Tá, tá. E não. Lembro-me de ir ao cardiologista e o médico dizer: você tem esse problema, é um problema que vai seguir para a vida toda e você vai ter que aprender a lidar com ele. Choque. Como é que eu vou aprender a lidar com ele? Hoje em dia, se eu desmaiar, Estão a ver esta parte dos desmaios? Hoje em dia, felizmente, pelo menos até onde eu sei, não é tão recorrente, mas na altura quando eu era mais pequenino era uma situação que acontecia com uma certa regularidade e era muito difícil para mim, porque eu era muito novo, a processar aquilo que estava a acontecer. Tipo, eu só via a minha irmã a cair no chão e toda a gente a tentar acordá-la e eu entrei em pânico por causa desses desmaios, mas não tinha a total noção do que estava a acontecer, né? Então. o meu medo já não é o mesmo, é claro. Mas como é que uma pessoa lida com isso, não é? Mas pronto, assim foi. Entretanto, estava grávida do Vivi, eu tinha 49 quilos, engordei 18 quilos, malta, 18 quilos. E ele nasceu. Desculpem. E ele nasceu um mês antes. Era um ratinho, malta. Ele era um ratinho. Ele tinha. Eu aqui vou acrescentar uma informação que é para vocês terem uma noção quanto eu era ligado à minha irmã quando. Inclusive eu já contei isto ao meu sobrinho sabe disto. Quando a minha irmã me contou que estava grávida, a minha primeira reação foi ter ciúmes. Eu tive muitos, muitos, muitos mesmo, tive muitos ciúmes do meu sobrinho quando a minha irmã disse que estava grávida, porque eu, na minha cabeça, né, era uma criança, pensava que a partir do momento em que a minha irmã tiver um filho, ela vai deixar de gostar de mim e vai. Tipo, para terem noção o quanto aquilo fez. Mexeu muito com o meu emocional. Mas felizmente isso mudou instantaneamente desde a primeira vez que vi o meu sobrinho, Levi. Tipo, quando o meu cunhado, que foi o meu cunhado que me foi buscar à escola, quando o meu cunhado me foi buscar, eu estava nervoso, mas não tanto. Estava mais ou menos bem. Mas quando, quando eu vi o meu sobrinho pela primeira vez, eu comecei a rir, comecei a chorar, comecei a gritar, comecei a fazer tudo de uma vez. Tanto que eu digo que até hoje foi tipo a maior fusão de emoções que eu alguma vez tive. Tipo, eu comecei a rir, a chorar, tudo ao mesmo tempo. E felizmente hoje temos uma, uma relação muito linda, assim como tenho com todos os meus outros primos. Felizmente eu sou um tio muito. Com muita sorte. E sou um tio muito orgulhoso dos sobrinhos que tenho. E é isso. Eu não posso falar muito, senão isso vai correr mal. 2,520, 2,520 kg e media 45 cm e meio. Foi o meu bebê mais pequenino. Mas foi o que eu mais engordei também durante a gravidez. Ou seja, a gordura veio toda para mim e não para ele. Mas também foi o bebê que eu perdi mais depressa toda a gordura. Entretanto as coisas estavam difíceis em Portugal e a tia do Mico. Esta parte que eu acredito que vão falar, que a minha irmã vai falar, é a parte quando eles foram para a França, provavelmente. Que ele perguntou se não queremos vir para aqui, a tia ou o tio não. Nós já falamos um pouco sobre a minha reação e como é que eu recebi a notícia. Nós falamos um pouco no vídeo que eu fiz com a minha irmã. Mas para resumir o meu ponto de vista,
No início foi bastante complicado, mesmo. No início foi bastante complicado, mas eu confesso que aquilo só me bateu com mais força quando foi o dia dela ir embora, ou deles irem embora. Ah, porque eu antes estava tipo, ok, minha irmã vai embora, eu chorava muito, mas era tipo, ok, ela vai embora daqui a uns tempos. Mas quando chegou o dia, aquilo bateu forte e bateu forte durante vários e vários e vários meses. Tipo, para vocês terem uma noção, eu disse isto no vídeo com a minha irmã. Eu tive isto de chumbar porque eu não queria estudar, eu só queria estar no meu canto quieto a chorar. Tipo, eu entrei mesmo num ciclo muito complicado. Foi difícil. Não deu certo. E sim, acabámos por vir para a França. Mal eu sabia que um dia viria mesmo. Até porque ao início era Este vídeo está quase com uma hora, mas está tudo nós certo. voltamos para Portugal. Este vídeo está quase com uma hora, mas por mim está tudo bem. Este vídeo da minha irmã tem 40 minutos, portanto. E pronto. E eu fui ficando. E não gosto, malta, é muito complicado. E quando venho de férias é aquela dor que não dá para explicar. Entretanto, consoante vou ficando, a coisa vai amenizando e pronto, é a vida. Tudo para dizer o quê? Que o Chu nasceu em França. Eles estiveram cá 20 e tal anos, os pais dele. Ele esteve aqui até aos 11 anos de idade. Entretanto, a avó dele adoeceu, a avó materna. E ele acabou por voltar para Portugal. E depois, ao fim de 11 para 20... 11 para... Ao fim de 15 anos, eu penso, se não estou em erro. Ele decidiu, as coisas estão difíceis, não pode faltar nada ao meu filho, então vamos para a França. E viemos. Ao fim de... O Levi e o Tomás têm quase 3 anos de diferença, portanto, engravidei da Tomazinha. E continuamos, fomos ficando. Até hoje. E pronto, e vocês já sabem a história, depois, 6 anos depois, veio o Duartinho. Nem sempre foi fácil, malta. Passámos as passinhas do Algarve, como se costuma dizer. Nem sempre tivemos um casamento feliz, nem sempre fizemos as boas escolhas, nem sempre eu fiz as boas escolhas, nem sempre eu acertei, também errei muito, malta, atenção. Ia fazer 2 anos o Duartinho, o Tomazinho, quando nós estávamos com dificuldades financeiras bastante consideráveis e decidimos voltar para Portugal. Decidimos voltar, não, ir passar uns meses a Portugal. O Chu ficou aqui sozinho para tentar endireitar as coisas e eu fui para Portugal. Na altura não entendia o porquê de ter que ser assim, hoje em dia eu entendo. A minha avó nesse ano faleceu, que era e é um dos grandes amores da minha vida. E eu não preciso dizer nada, né? Em relação à minha avó, eu acho que não preciso dizer nada. Mas... enfim, eu não vou falar muito sobre a minha avó, mas este amor que a minha irmã sente também se expande para os outros netos. Vamos só dizer isto assim, que é para eu não... E acredito que teve que ser assim para que Deus me permitisse que eu passasse os últimos dias de vida dela, meses de vida dela com ela. E pronto, malta, já falei tanto. Esta sou eu, a menina, que agora já sou uma mulher, mas eu considero uma menina, não é mesmo? Que veio lá da aldeia, lá para a cidade. E pronto, malta. Isto agora eu acho que vão ser só os agradecimentos. Ser comida pelo bicho papão naquela casa muito grande. Que entretanto aprendeu
a desenvencilhar-se. Houve um pormenor que eu não disse. Enquanto nós estávamos lá dentro da instituição, nós éramos muito protegidas. Era tudo um mar de rosas. Nós não tínhamos noção do que era a vida cá fora. Portanto, não nos digam que isso não era amor. Elas protegeram-nos muito. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo. Este vídeo já vai com 1 hora e 2 Era minutos. tudo... Mas enfim, vai assim mesmo. Não nos foram ditas as coisas como elas eram. E então quando chegamos cá fora, a dura realidade às vezes é complicado. Às vezes pensamos que é tudo e somos logo expostos à prova, assim de repente. Senta-te aí, a vida vai correr para ti, a vida vai andar. Cabe-te a ti saberes ou não Gerenciar isso. vivê-la. Nem sempre a vivi da mesma maneira, da boa maneira. Nem sempre consegui aproveitar. Ou melhor, continuo sempre na minha cabeça do se eu morresse hoje, eu não vivi nada. Vivi o nascimento dos meus 3 filhos, vivi um casamento, mas mais o quê, malta? Por isso é que eu continuo a dizer, é super importante nós amarmos-nos uns aos outros, nós dizermos que amamos, e eu faço questão de dizer isso aos meus filhos. É tão, mas tão importante. Nós hoje estamos aqui, amanhã já não estamos, malta. E se às vezes eu sou mais rabugenta, porque ainda esta semana calhou em conversa / discussão, o porquê de eu ter sempre tudo arrumado, e porque não sei o quê, porque sou maníaca, e porque não sei o quê. Eu fui educada assim. Estão a ver, eu há bocado fiz a brincadeira dela continuar a ser bastante preocupada com as arrumações e tudo mais. Mas, como é óbvio, e a minha irmã sabe disso, é apenas uma brincadeira. E acho que todos nós percebemos o porquê. E, como eu disse, isto é uma das coisas que eu acho mais engraçado nela e mais positivo nela. Apesar de nós sermos o completo oposto nesse aspecto. Porque, como eu já disse, eu não sou uma pessoa propriamente organizada, sou uma pessoa um pouco desleixada no que toca às arrumações. Já a minha irmã não. Portanto, não consigo ser diferente. Sim, às vezes também consigo. Hoje estou doente, não fiz nada até agora, nada. Estou-me a permitir, eu estou doente, o meu corpo está-me a dizer para, eu estou a parar. Mas eu sei muito bem que se calhar se tivesse ficado com a minha mãe, eu não teria tido a educação, eu não teria sido ensinada o que me foi ensinado lá, entende? Claro. Não é por estar sempre a rezar ou porque não sei o quê, até porque nós no mês de maio tínhamos todas, às 6 horas, nós tínhamos que rezar sempre o terço. No mês de maio ou mês de Maria, nós tínhamos que rezar todos os dias o terço. Era chato. Estão a ver? Isso era das poucas vezes que eu acho que não ia funcionar muito para mim, não. Confesso. Era, malta. Havia regras que eram chatas? Era. Não vou mentir. Mas fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Eu hoje rezo muito? Não. Eu nem rezo sequer, praticamente. E tu podes ter a certeza, mana, que és uma pessoa muito, 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 muito especial. E nunca duvides disso. A sério. Eu falo com Deus, são coisas completamente diferentes. São coisas que ficaram. Eu sei que muitas vezes eu sou chata, mas chata no sentido disto, destas coisas das casas, da casa, da escola e não sei o quê, mas eu fui ensinada assim. Foi isso que me foi passado. E às vezes os meus filhos não entendem. E talvez por isso, calhar, também deixo de aproveitar um bocado mais a vida, no sentido em que estou tão concentrada naquilo que deixo escapar outras coisas. Até que agora eu meti na minha cabeça que durante a semana eu faço as coisas de casa, ao fim de semana não faço nada. Eu permito-me não fazer nada. Porquê? Tenho a minha família e quero aproveitar com ela. Nem sempre é permitido, até porque agora fins de semana é futebol com filhos, é compras, não sei o quê, e o fim de semana passou. Daí o meu medo de eu estar a ver a vida a passar e o que é que estamos a aproveitar, malta. Entendem? Eu ando nesta fase
de receio. Não sei porquê, ando a ver a morte de outra maneira. É complicado. Isto uma pessoa começa a crescer e pronto. E os pensamentos às vezes divagueiam. Maltinha, eu já falei demais, eu sou chatinha. E agora é isso. Se quiserem também partilhar um bocadinho da vossa história comigo, estão à vontade. Esta sou eu, esta vou continuar a ser eu, com as minhas falhas, com os meus acertos. Mas se há coisa que a vida me trouxe foi que é nos erros que nós acertamos. Portanto, enquanto nós continuamos a aprender com os nossos erros, a vida vai continuar a andar para a frente. Enquanto houver saúde, há vida. Portanto, aproveitem-na ao máximo. Pensem que se calhar nem sempre digo as boas coisas, se calhar nem sempre faço as boas coisas, mas nunca se esqueçam que atrás da pessoa que está aqui, atrás desse vosso ecrã, tem uma história, tal como a vossa. E que infelizmente hoje nos dias das redes sociais é muito mais fácil estar atrás de um ecrã e criticar e dizer ai patati patatá. Mas ninguém sabe o que é que aquela pessoa já passou. Portanto, tento na língua, malta. E não é para ninguém que está aqui no meu canal, pelo menos não o fazem expressamente escrito. Portanto, é mesmo para aquelas pessoas que são mais maldosas. Espero que tenham gostado deste género de vídeo. Esta semana vai ser assim, malta. Até porque se avizinham. E pronto, vou meter aqui em pausa, porque este vídeo já vai com mais de 1 hora. Para finalizar a minha parte. Opa, desculpa. Para finalizar a minha parte. Mana, tu sabes o valor que tens para mim. És uma pessoa incrível. Amo-te muito e tu sabes disso. E. Meu Deus. E nunca deixes de ser a pessoa que és, porque és muito especial. E é isso. Bom, malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Foi o primeiro vídeo neste estilo que eu fiz. Foi o primeiro react que eu postei e já vai com 1 hora. Mas pronto, eu falei também um pouco sobre a minha perspectiva das coisas e acho que foi um vídeo interessante também. Verem um pouco o meu ponto de vista sobre as situações que foram abordadas neste vídeo. Então é isso, malta. Subscrevam, deixem like, comentem o que é que vocês acharam. E o vídeo original vai estar aí na descrição para vocês irem ver o vídeo original sem eu a fazer as pausas e a falar. E enfim, que eu acho que também falei imenso. Portanto, já sabem. Até o próximo vídeo. Fui.